elevar os pensamentos ao Mestre Jesus, à equipe espiritual da Sala Francisco Cândido Xavier, e de todos os nossos anjos guardiães que nos envolva nessa palestra da noite de hoje, onde nós vamos, mais uma vez, receber nessa sala de estudo, companheiro, amigo, sempre presente, né? Santamarense também, sempre presente aí, né, no chamado dessa proposta, né, do Cristo, da divulgação da doutrina dos Espíritos. Nosso irmão, querido amigo Francisco Muniz, que Deus e os amigos espirituais possam envolvê-lo nesta noite de muita inspiração, porque falar do Cristo é falar bem inspirado, porque o Cristo é o nosso mestre, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. E assim, Senhor, em teu nome, em nome de todos aqui presentes, que possamos sintonizar com a mensagem da noite de hoje para mais um ensinamento, um esclarecimento e, acima de tudo, uma compreensão sobre a mensagem da noite de hoje. Que a tua misericórdia, o teu amor, esteja hoje e sempre presente conosco. Obrigado, Cristo. Obrigado, Deus. Meu amigo Francisco, hoje vai nos trazer o tema 12 propostas do Cristo. A palavra está com Vossa Excelência, querido amigo, e que você possa se apresentar a quem não lhe conhece. Tá bem. Boa palestra para essa noite de hoje, tudo de bom para você. Obrigado. Prazer muito grande revê-lo, mesmo à distância. A alegria é minha também. Boa noite a todos. Meu nome é Francisco Muniz, sou trabalhador do Espiritismo há mais ou menos 30 anos. Eu trabalho aqui no Centro Espírita de Luz Verdade e colaboro também com outras duas casas aqui em Salvador. E eu quero começar dizendo que o mentor da casa de trabalho, o Centro Espírita de Luz Verdade, aqui na Vila Laura, costuma dizer que nós, trabalhadores da casa, não conhecemos ainda o Evangelho de Jesus. Ele diz que estamos estudando o Evangelho, esse estudo é frequente, vem sendo processado há mais de 30 anos, ou desde que a casa foi fundada, há 57 anos, e nós ainda não conhecemos o Evangelho. Isso porque, segundo ele, nós somente estudamos e não praticamos as lições de Jesus. Isso é muito interessante. Nós estudamos, e estudar é tentar compreender, mas quase não colocamos em prática o que nós estudamos e pensamos ter compreendido. E no livro Pão Nosso, Emmanuel corrobora essa frase de irmão Jerônimo, falando sobre o discurso. Nós somos capazes de muito discurso, mas quase nenhuma prática ainda no tocante ao atendimento das propostas de Jesus. Então, estamos ainda na condição de devedores. Mas, curioso que eu sou, eu encasquetei, lembra eu encasquetei com a voz do irmão Jerônimo, e então tentei estudar um pouquinho mais a fundo essa lição de Jesus, e enxerguei pelo menos 12 propostas que ele nos faz, há mais de 2.000 anos, e também algumas técnicas de comportamento, de atuação na sociedade, para que nós consigamos viver o Evangelho. Mas eu entendi também que nada disso é fácil. É uma dificuldade muito grande pormos em prática tudo que nós lemos no Evangelho. Até porque a sociedade se oferece quase como um obstáculo para essa prática verdadeira, incondicional. Porque nos exige muito. E a sociedade faz esforços para que nós vivenciemos
bem mais a matéria do que a condição espiritual, que é sempre necessária, bem mais do que a anterior, que é a prática material. Mas ainda não conseguimos nos desprender ou nos desvencilhar dessa armadilha e que nós mesmos colocamos. Porque a dificuldade de hoje se prende à má prática do passado. Então, lá atrás, nas várias encarnações que já tivemos, nós fizemos muita coisa contrariamente às determinações do Cristo. E hoje, para realmente termos condições de renunciar a nós mesmos e tomar nossa cruz, temos que despender um esforço imenso. Então, para termos vitória, temos que observar aquela frase que repetimos algumas vezes, que a vitória é líquida e certa. Será certa se nós despejarmos muitos litros de suor, algumas gotas de lágrimas, ou muitas gotas de lágrimas, e também algumas gotas de sangue, já que falamos de sacrifício, né? Mas sacrifício não é mais físico, de modo que o sangue agora se torna simbólico. Então, com relação a essas 12 propostas, nós elencamos algumas delas, e a primeira é aquela frase que ele diz, é uma pergunta, na verdade: quem me fez juiz de vossas causas? Então ele pronunciou isso quando dois irmãos se aproximaram dele certa vez, e o mais novo pediu que ele, Jesus, dissesse ao irmão dele, o mais velho, que dividisse com ele, o irmão mais novo, a parte da herança deixada pelo pai, que ele julgava lhe caber. Naquela época, pela cultura judaica, o filho mais velho, o primogênito, receberia quase a totalidade da herança do seu pai, na ocasião da morte desse pai. E os irmãos mais novos, uma pequena parte apenas. Então esse irmão ciumento, invejoso, apelou para Jesus, exortando-o para que seu irmão dividisse com ele a parte da herança. Então Jesus pergunta: quem me fez juiz de vossas causas? Então, com essas palavras, esse entendimento meu, Jesus, que falava ao espírito imortal e não às personagens animadas com as quais conviveu na Palestina de 2000 anos atrás, a personagem é o espírito encarnado, não é? E ele então propõe que nós mesmos resolvamos nossas questões sem apelarmos para terceiros, isto é, sem ocuparmos a divindade com assuntos de ordem inferior, quais os afetos da realidade material. Então, se nós criamos problemas uns com os outros, nós procuramos resolver esses problemas da melhor maneira possível. Até porque isso diz respeito a uma outra proposta de Jesus. Ele falou: se teu irmão errar contra ti, chama-o em parte, em separado, e promovam a reconciliação. Se teu irmão te perdoar, vai estar tudo bem. Mas se ele não perdoar, se ele não se corrigir, aí então sim é possível recorrer a terceiros, e os terceiros, nesse caso, será a justiça, na instância que cabe para a resolução desses problemas. Mas então, somos nós que temos que tomar a iniciativa de nos dirigir aos nossos irmãos e pedir perdão ou solicitar que ele nos perdoe quando formos nós que tomamos a decisão equivocada. Essa é a primeira proposta, então, do Cristo. E a segunda é aquela que fala do desprendimento. Se quiserem tomar tua capa, oferece também a túnica. Porque uma das principais lições do Cristo para a humanidade diz respeito ao desprendimento dos bens terrenos. O desapego, a renúncia às coisas materiais, como também a renúncia a nós mesmos, no tocante à nossa condição meramente material, é uma necessidade que nós temos para crescer espiritualmente. E a razão disso é que todos somos espíritos imortais de passagem pela realidade material, e em pouco tempo sairemos daqui levando unicamente o que nos enriqueça a alma. De nada devemos fazer questão, portanto, uma vez que nada do que aqui usufruímos terá importância no lugar para onde iremos. Então, eu penso que quando decidimos reencarnar, e aqui chegamos pelo nascimento material,
nós ganhamos uma roupinha. Chegamos nus e ganhamos uma roupinha. E, no momento de sair, nós deixaremos até o corpo aqui. Então, nada de material irá conosco. A única coisa que vai nos acompanhar serão os valores da alma, unicamente. E essa é a nossa a nossa tarefa aqui no mundo. É o que mais tem importância, na verdade. Então, se estamos aqui de passagem, é para aprendermos a deixar a terra. Se não fizermos o trabalho de renúncia a nós mesmos e aos bens materiais, ficaremos presos aqui durante muito tempo. E, principalmente, pela experiência espiritual. Ainda aqui, ainda apegado às coisas materiais, no plano espiritual vamos estar muito confusos e vamos acreditar estar ainda na experiência material e vamos procurar nossos entes queridos, nossos familiares. Eles não vão nos ouvir, não vão nos perceber, e essa confusão vai aumentar, nos perturbar imensamente. Então, enquanto estamos aqui de passagem, tem que fazer esse aprendizado de libertação, libertarmos o quanto possível de tudo que nos prende à realidade material, porque essa não é a nossa realidade própria. A terceira proposta é aquela em que ele fala de sua condição perante os homens. E disse para eles um dia, lá na Palestina, de 2000 anos atrás, e continua falando para nós nesses termos. Vocês creem em Deus. Acreditem também em mim. Ele falou na terceira pessoa do plural. Credes em Deus. Na segunda pessoa do plural, perdão. Credes em Deus. Crede também em mim. E ele diz que a obra de Deus aqui na Terra é que nós acreditemos nele. Então, se nós queremos fazer a obra de Deus aqui na Terra, devemos acreditar no Cristo. E vemos que pouca gente realmente crê em Jesus. Ainda há entre nós pessoas que não acreditam que Jesus tenha existido. E se nós não cumprimos o que ele recomendou, é que nós ainda não estamos acreditando nele. Se nós demoramos em aceitar seu papel junto a nós, é que realmente não temos manifestado essa crença nele. Então, ainda hoje, há quem não creia no Cristo e na missão que ele cumpriu admiravelmente aqui na Terra. Já se passaram 2023 anos, desprezando a verdade que veio representar em nome do Pai Criador. Deixa eu ver se eu consigo compreender o que eu escrevi aqui. Ainda hoje, há quem não creia no Cristo e na missão que ele cumpriu admiravelmente aqui na Terra, 2024 anos atrás, desprezando a verdade que ele veio representar em nome do Pai Criador. Então, somos nós que desprezamos essa verdade que Jesus representa. Então, acreditar no Cristo é admitir que ele é, de fato, o caminho da verdade e da vida, conforme interpreta Carlos Torres Pastorino em sua obra Sabedoria do Evangelho. Então, através de Jesus, muito facilmente chegaremos à união com a divindade, esforçando-nos na prática de seus doces mandamentos. E então, só conseguiremos isso se realmente acreditarmos nele. E a esse propósito, Pastorino nos diz que todos nós somos células do corpo do Cristo cósmico. Então, Jesus, que é o Cristo encarnado, veio ao mundo para transmitir sua mensagem e partiu. Partiu, deixou aqui suas lições para que nós compreendêssemos no momento certo. Esse momento é agora e continua junto a nós. Então ele disse que ficará conosco até o fim dos tempos, ou permanentemente. E a verdade é que ele está em nós. Por essa razão é que ele é o caminho da verdade e da vida em nós mesmos. Então, para compreendermos a verdade que está em nós, temos que recorrer ao Cristo. Para que tenhamos vida de fato, como ele falou para a mulher samaritana, no poço de Jacó, nós temos que apelar para o Cristo. Então, fazendo com que o Cristo nos dinamize espiritualmente, nós, acreditando nele de fato, vamos caminhar com firmeza na direção do retorno para Deus, como na parábola do filho pródigo. Então, compreendendo o que Deus é e o que o Cristo representa para nós, em nome do Pai Criador, nós vamos, com a grande alegria, nos dirigir para esse momento sublime de união com a divindade.
Então, quanto mais perto ou quanto mais depressa realizarmos esse trabalho, melhor para nós. E esse esforço significa praticarmos os doces mandamentos de Jesus. Porque ele disse um dia: se vós me amardes, cumprireis meus mandamentos. Então, aquele que ama o Cristo verdadeiramente, cumpre seus mandamentos. Aquele que apenas diz amar o Cristo e não cumpre os mandamentos, está faltando com a verdade e está se negando a acreditar em Jesus. Então, essa proposta é valiosíssima para cada um de nós nos dias de hoje. A quarta proposta diz esta: no final do Sermão da Montanha, ele proclama que nós somos o sal da terra. E diz que se esse sal se perder, com que se há de salgar? Então, o sal é o elemento que dá sabor aos alimentos, não é? E ser o sal da terra, de acordo com a própria Jesus, significa fazermos a diferença no mundo, seguindo as determinações do Cristo, dando sabor aos relacionamentos na família, na sociedade e no mundo, abarcando toda a humanidade. Ou seja, é praticarmos a caridade em todas as suas acepções, conforme que os espíritos superiores disseram quando Allan Kardec perguntou como Jesus entendia a caridade. E a resposta é belíssima. É aquele bip que nós já conhecemos: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Desse modo, quando nos virmos numa situação em que temos que ser benevolentes, indulgentes e perdoar as ofensas, esse BIP deve acionar nossa consciência para que realmente sejamos capazes de ser benévolos para com todos, e benevolência é querer o bem de todos, e sermos indulgentes, ou seja, não olharmos os defeitos de ninguém, somente as qualidades, e perdoarmos todas as ofensas. E dizem que o perdão é uma palavra bem difícil de ser pronunciada aqui no mundo, mas nós temos que habituar a essa pronúncia, né? Perdoar é uma necessidade muito grande, porque não é para beneficiarmos o outro, mas a nós mesmos. Nós temos muito mais necessidade do perdão de Deus do que o perdão do nosso próximo. Mas só obteremos o perdão de Deus se perdoarmos o nosso próximo que nos ofendeu, sem pedirmos o perdão dele, sem estabelecermos qualquer condição. Então, essa proposta diz respeito à nossa convivência diária. E como não é fácil conviver, é muito mais fácil viver aqui no mundo do que conviver, nós temos a oportunidade, dia após dia, de manifestarmos essas três virtudes: a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas, com nossos semelhantes na família, na vizinhança, na sociedade inteira, até conseguirmos agir assim por toda a humanidade, tanto entre os encarnados quanto os desencarnados também. E vem a quinta proposta: quem quiser ser o maior no reino dos céus, seja o servidor de todos. Essa nos fala sobre a humildade. Descer do pedestal do orgulho, arrogância e prepotência é tarefa inadiável de todo aquele que se julga poderoso. Caso contrário, a queda será fragorosa. Assim, se o rei pode lavar os pés do mendigo, deve fazê-lo, conforme recomendou-nos o Cristo, com quem aprendemos as lições de mansidão e humildade, como forma de criarmos, desde agora, as condições que apresentaremos no mundo espiritual ao fim de nossa jornada na Terra. Então, lembramos, com essa proposta, daquele momento na realização da chamada Última Ceia, em que ele dirige-se de uma toalha e passa a lavar os pés dos apóstolos. E Pedro se recusa a deixar que o Cristo faça isso. Mas depois que ele explica qual era o papel da criatura humana aqui na Terra frente ao apelo do Reino dos Céus, então Pedro se rende. E Pedro quer ser o maior dos servidores do Cristo aqui na Terra. Então ele se deixa lavar os pés por Jesus naquele momento. Então, em algumas traduções, a palavra servidor chega para nós com a tradução de escravo. Quem quiser ser o maior no reino dos céus, seja o escravo de todos. Então, o servidor
serve por benevolência, podemos dizer assim, mas o escravo serve por obrigação. Ele não tem escolha, ele é chamado a servir incondicionalmente. Caso contrário, na condição do escravo, ele será castigado. Mas o servidor, trabalhando com alegria, por entender o que é o reino dos céus, vai ser recompensado na dimensão de seu trabalho desinteressado. E é o que nos serve, é o que nos vale compreender a partir de hoje. A sexta proposta diz assim: tudo que fizerdes a cada um dos pequeninos de meu Pai, é a mim que eu farei. Pela contabilidade divina, cujos princípios são semelhantes aos da que exercitamos no mundo, a contabilidade que fazemos aqui, quem recebe deve e quem paga tem a ver o crédito. Então, eu estudei contabilidade no ginásio há bastante tempo, não segui a profissão, que é de meu pai, ele queria que fizéssemos isso, mas eu jamais esqueci esse princípio. Quem recebe alguma coisa, deve. E quem paga, tem crédito. Então, reconhecemos, ou devemos reconhecer, que recebemos muito da divina providência, de modo que estamos sempre devedores, pois muito pouco retribuímos. E é interessante observar isto, porque observamos no nosso comportamento e quando aparentemente quitamos uma dívida, logo em seguida fazemos uma outra. Então, perante a lei divina, estamos sempre devedores. Mas quem sabe que tudo quanto tem lhe chega por empréstimo divino, aprende a partilhar seus bens com os mais necessitados, sendo esta a única maneira de nos vermos cada vez mais merecedores das benesses celestiais. Então, tudo que nos chega é por empréstimo divino, que nós teremos que prestar contas mais tarde. Então, essa prestação de contas deve ser, na verdade, permanente. Então, partilhar tudo que recebemos da divindade com aqueles que têm menos ou não têm em relação a nós é uma maneira, talvez a única mesmo, de nos vermos merecedores de bens celestiais, porque estaremos quitando nossas dívidas. E isso importa também observarmos que não podemos fazer dívida em cima de dívida, porque os juros são quase que impagáveis. E na dimensão celestial, na dimensão espiritual, esses juros vão incidir sobre nossa vivência na encarnação futura e vai trazer para nós bem mais dificuldade do que aquela que estamos observando hoje. Então, trabalhando com a partilha, fazendo a caridade condicionalmente, vamos observar que temos o dever de procurar acertar o mais possível em nossas atitudes, para que amanhã não tenhamos tantos obstáculos a superar. A outra proposta diz assim: aprender de mim que sou manso e humilde de coração. É um convite à nossa reeducação espiritual. É apanágio dos mestres transmitir lições inspiradoras a seus alunos. E, nesse caso, nenhum houve como Cristo Jesus, cujos ensinamentos, se seguidos verdadeiramente. A sétima proposta é esta: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É apanágio dos mestres transmitir lições inspiradoras a seus alunos, e, nesse caso, nenhum houve como Cristo Jesus, cujos ensinamentos, se seguidos verdadeiramente, são capazes de transformar vidas que se manifestarão sempre pacífica e humildemente, isto é, sem se imporem a ninguém e correspondendo integralmente à vontade de Deus, o Pai Criador, de cujo reino Jesus veio dar exemplo, convidando-nos para experimentarmos as mesmas alegrias junto a Ele. Eu vou ter que modificar o que eu disse anteriormente para falar um pouquinho mais sobre essa alegria. Pastorino interpreta esse momento, ele diz que Jesus, ao tomar esse exemplo do banquete espiritual, na palavra do Buda, como marca inseparável do reino de Deus, falando que o reino de Deus é pura alegria, daí o banquete,
nós participamos dessa alegria observando o que para o parto é a mulher. Antes do parto, a mulher sente dores muitas vezes terríveis. Mas depois que o bebê nasce, ela esquece aquelas dores todas anteriores, porque tem junto a ela um motivo grandioso de alegria. Essa alegria do Rei dos Céus nos faz esquecer todas as agruras que nós experimentamos na vida material e, de certa maneira, é de boa vontade que sacrificamos tudo que nos aparentemente enriqueceria aqui no mundo para vivermos a vida espiritual com mais integridade, mais integralmente. Então, Jesus convida esse momento ímpar em nossa vida espiritual. E aquele que realmente compreende isso vai se esforçar por essa transformação interior. Então, quando ele diz, aprender de mim, ele nos convida a mudança de atitude por nossa reeducação. E a educação é uma atitude que deve ser de nossa parte consciente. Ou seja, eu devo tomar a iniciativa de me transformar. E observamos, então, para isso, um exemplo bastante peculiar, que foi o de Paulo de Tarso. Ele antes era o doutor da lei, Saulo. Não conhecia Jesus e não admitia que aquelas ideias revolucionárias dos seguidores do Cristo participassem da sua comunidade, a comunidade judaica. Então ele sai à perseguição dos cristãos. Não tinham esse nome ainda. Eram seguidores do caminho. E então, quando Saulo se converte ao cristianismo, após conhecer Jesus, ele então começa a trabalhar, divulgando o evangelho, e por fim, se transformando, ele fala aquela frase impactante: já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Então a gente observa que é possível chegar a esse momento máximo. Talvez não numa só encarnação como aconteceu com Saulo e com Paulo, mas uma série de vivências, tomando por base a vivência do Evangelho de Jesus, vamos sim um dia manifestar essa alegria íntima de nos vermos transformados e deixando que o Cristo realmente viva em nós. Isso será uma grande alegria para nós, esse momento, e estaremos, então, de fato, vivendo o Reino de Deus, que começa em nosso coração, como Jesus disse. Então, essa proposta é facilmente, não é facilmente, é razoavelmente aplicável, é possivelmente alcançável, desde que assim nós o queiramos. Mas há uma condição para isto: aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Precisamos manifestar mansidão, ou seja, abdicar da violência que está em nós ainda, que é a origem do mal em nós, e humildade de coração. Trocar o orgulho que nos caracteriza por essa humildade que nos fará submissos à vontade de Deus. E a vontade de Deus, conforme nós lemos lá na oração do Pai Nosso, é que nós nos amemos uns aos outros. O próprio Cristo já disse no passado: meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Então, aquele que ama e aquele que se ama manifesta alegria o tempo todo e é capaz de superar todas as condições tristes que enfrenta aqui no mundo, superando toda a dificuldade. E vem a 8ª proposta: concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Conciliação com o adversário. Bom, primeiro, vamos compreender que o adversário, o principal adversário, o inimigo de um homem, é ele mesmo. Então, podemos reconhecer que temos em nós duas naturezas, uma boa, outra menos boa. Ou podemos dizer mais claramente, uma boa, outra má. A natureza má é aquela que é contrária à vontade de Deus.
A natureza boa é aquela que segue os preceitos religiosos e, do ponto de vista do Evangelho, as regulamentações de Jesus para a nossa vida ser harmoniosa aqui na Terra. Então, quem presta atenção nas palavras de Jesus compreende facilmente que sua proposta é fazer com que os homens sejam mais do que irmãos pela paternidade divina. Ele quer que sejamos todos amigos uns dos outros, assim como é de cada um de nós. Tornar-nos-emos amigos, portanto, pelo exercício livre e pleno do amor uns pelos outros, superando animosidades, consoante o ensinamento do Mestre Nazareno. Meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Então, observamos que esse se amarem diz respeito a cada um. Quando eu me amo, eu estou sendo discípulo de Jesus. E também pela experiência coletiva. Quando eu amo meus irmãos, eu estou sendo discípulo de Jesus. Então, temos que nos amar e amar ao próximo. Até porque isso diz respeito ao maior mandamento, como ele explicou ao fariseu, ao dono da lei, que o indagou, perguntando qual era o maior dos mandamentos. E ele diz: o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, é amar ao próximo como a si mesmo. De modo que nós não podemos amar ao próximo se não amamos a nós mesmos. Mas é fácil reconhecer que nós não amamos convenientemente o próximo, porque não amamos a nós mesmos convenientemente. Porque nosso amor por nós mesmos ainda está maculado por orgulho e egoísmo. E é esse amor deficiente que nós levamos para o outro. Então, isso não é um bom amor ainda. Então, nós temos que nos transformar orgulho em humildade, transformar egoísmo em caridade, para assim nos amarmos convenientemente e levarmos esse amor mais consentâneo a essa realidade para o próximo. E assim é que estaremos amando a Deus sobre todas as coisas. Então, essa proposta é viável e temos que trabalhar nisso dia após dia. E a Casa Espírita nos oferece esse benefício ao nos falar que temos que realizar nossa transformação íntima. E essa reforma íntima começa pelo conhecimento de nós mesmos, pelo autoconhecimento. Então, está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. Qual o meio mais prático de se chegar à perfeição proposta de Jesus? Então, os amigos espirituais dizem que o sábio da antiguidade já tinha entendido isso, que é pelo autoconhecimento. Homem, conhece a ti mesmo. Então, fazendo isso, passaremos a nos amar e a corresponder a essa proposta. Conciliarmos-nos depressa, Jesus diz isso, depressa, com o adversário, enquanto estamos no caminho com ele. Então, esse adversário, primeiro, somos nós mesmos, e depois é o próximo que está conosco. Então, geralmente, os familiares, sabemos que nossos familiares são aqueles que atraímos do passado, com os quais nós nos desentendemos e que hoje estão na experiência comum para a reconciliação, do amor, e não fazendo isto é atrair para nós o rigor da justiça, o rigor da lei. Então, o adversário vai nos entregar ao juiz, e o juiz vai nos entregar ao oficial, e então seremos encerrados na prisão. E essa prisão é a dor momentânea, da qual não sairemos até pagarmos o último centil, conforme falou Cristo no passado. Então, é um esforço, é um apelo para que nós nos esforcemos para sair dessa prisão que nos encontramos, simplesmente pelo bom comportamento, amando a nós mesmos e aos outros. E penso que só é difícil enquanto não experimentamos essa possibilidade. A nona proposta pede que nós demos de graça o que da graça recebemos. Nós repetimos frequentemente que é dar de graça o que de graça recebemos. Pastorino usa a expressão da graça. Dai de graça o que da graça recebestes. Porque a graça vem de Deus. Então, a graça é a manifestação de Deus em favor de seus filhos, suas criaturas. E, então, o que recebemos da graça são os instrumentos, as ferramentas, os recursos
para que nós trabalhemos e encontremos um pouco de alegria aqui no mundo, e essa alegria vai nos acompanhar na volta ao mundo espiritual. Então, a mediunidade é uma preciosa ferramenta que nos permite não só entrar em contato com o mundo dos espíritos, estreitando nossas relações com eles, permite principalmente que nos ajudemos uns aos outros, neste plano mesmo, com a participação dos amigos espirituais. É um trabalho de doação sobre o qual não se deve colocar preço, porque, ainda que esteja em nós, a mediunidade não nos pertence, sendo uma possessão divina a todos os filhos do Altíssimo, com a finalidade de apressarmos os passos no caminho do progresso espiritual. Isso nós lemos nas obras de Allan Kardec. E dissemos aqui que a mediunidade permite, principalmente, que nos ajudemos uns aos outros. Então, quando somos médiuns, somos chamados a trabalhar numa sala mediúnica, por exemplo, nós pensamos equivocadamente que vamos fazer caridade aos espíritos. Na verdade, o que acontece é do contrário. Eles vêm nos ajudar. Então, se nós não nos ajudamos, não recebemos ajuda. Então, o primeiro passo que nós temos que dar é irmos ao trabalho mediúnico e lá recebermos esse auxílio. E, como nesse trabalho nós somos chamados a conversar com os espíritos, ou deixar que os espíritos se manifestem por nós e nos digam suas lições. Então, na minha condição, eu sou um médium de esclarecimento, antigamente dito médium doutrinador. Então, eu apenas sou capaz de conversar com os espíritos. Eu não sou médium psicofônico, então eles não se utilizam de meu aparelho físico para transmitir mensagens. Então, mas eu já percebi que, ouvindo a eles, especialmente os espíritos sofredores, nós temos preciosas lições a tirar de cada conversa. Porque eles, sem usar essas palavras, nos dizem assim: quando eu estava aí, encarnado, eu fazia coisas e me fizeram hoje sofrer. Não façam a mesma coisa. Então, enquanto a gente não compreende isso, continua dando passos equivocados aqui no mundo. Mas depois que compreende, já não temos mais o direito de errar, porque já sabemos qual será a consequência de nossos erros. Então, é um trabalho de doação sobre o qual não se deve colocar preço, porque realmente o dinheiro não tem nenhuma relação com essa atividade. O que tem relação é o bem em nós, nossa boa vontade, tanto para aprender quanto para aconselhar aqueles que estão ainda no caminho do erro, que estão equivocados, que estão merecedores e necessitados da boa orientação para mudar de vida, tanto quanto nós queremos mudar nosso comportamento aqui na Terra. Então, sendo uma possessão divina a todos os filhos de Deus, com a finalidade de apressar os passos do caminho do progresso espiritual, nós só temos que perseverar nesse caminho e observarmos como estamos atuando, porque o mandamento do Espírito de Verdade aos espíritas é este: amai-vos e instruí-vos. Então, fazemos todo o impossível aos encarnados e aos desencarnados, e depois observarmos como estamos trabalhando nessa seara, nesse propósito, para cada vez fazer um pouco melhor. E vamos agora observar a 10ª proposta de Jesus. Faz a tua parte e Deus te ajudará. Essa proposta é inigualável. Então, nós estamos, às vezes, com as mãos postas, implorando a Deus em prece por algum benefício que nós julgamos estar merecendo ou necessitando. Mas é preciso que nós façamos a nossa parte. E pouca gente realmente faz sua parte aqui no mundo, que acostumou a pedir, somente a pedir a Deus. E no final da oração do Pai Nosso, Jesus ensina a pedir a Deus que não nos deixe cair em tentação, mas livrar-nos de todo o mal. No entanto, a maioria dos que nos dizemos cristãos, acostumados a tomar as palavras sagradas ao pé da letra, colocamos-nos à margem do problema, acreditando que Deus fará tudo por nós, como se não tivéssemos qualquer responsabilidade na obtenção dessa proteção.
é preciso, desse modo, interpretarmos com mais atenção a lição do Cristo, posto que ele também disse que a cada um será dado de acordo com as próprias obras. Então, Tiago, o apóstolo Tiago, que só deixou uma carta aproveitada no Novo Testamento, entre as cartas universais, aprovadas pela Igreja Católica, diz que a fé sem obras é morta. Então, se nós devemos acreditar em Deus, em Cristo, nós temos que apresentar alguma obra para que, no nosso pedido ao Pai, haja uma justificativa para que Ele possa atender nossos pedidos. E se não temos nada a apresentar e juntamos as mãos para orar e pedir coisas a Deus, deve ter a consciência de que não receberemos quase nada, porque não fizemos por merecer nada do que pedimos. Então é necessário que a gente faça a nossa parte. E fazer a nossa parte é ajudar ao próximo. Então voltamos àquela questão do maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se eu começo a me ajudar, realizando a minha transformação moral, espiritual, íntima, eu sou levado também a colaborar com o próximo. Se eu nada faço pelo próximo, estou apenas cuidando de minha vida, eu também não tenho que pedir a Deus. Então eu sou capaz de fazer por mim mesmo. Mas então, se eu quero apelar para Deus, eu tenho que fazer aos meus irmãos, para dar cumprimento ao mandamento. O que você quer para si mesmo, faça primeiramente ao próximo, como falou Jesus. Então, se eu apenas rezo, nada vou receber. Mas, se eu ajo em benefício de todos, quando estiver orando, Deus verá meu esforço e vai me auxiliar. Então, dessa maneira, se eu tenho recursos em mim, esses recursos foram dados por Deus, eu tenho que fazer uso deles, servindo a todos, partilhando tudo que eu tenho, para que Deus possa me recompensar, distribuir suas benesses para comigo também, de acordo com o que eu tenho feito. Caso contrário, será apenas irrisão de minha parte. A outra proposta, já é a penúltima, diz: se amais somente a quem vos ama e emprestais apenas a quem vos devolve, que fazer de especial? Dizia Sócrates, cerca de 5 séculos antes de Jesus, que nós não conhecemos a justiça, apenas a injustiça. Para o filósofo, para conhecermos a justiça, devemos abrir mão de tudo que julgamos ser nosso em favor dos mais necessitados. Se o homem quer ser mais do que parece ser justo, deve ele despojar-se de todo sentimento egoísta, amando-se a si mesmo e ao próximo desapaixonadamente, ao ponto de amar até mesmo aos inimigos, sendo benevolente, indulgente, orando por seus perseguidores e tudo fazendo para reajustar-se perante as leis divinas. Então, já tivemos a ocasião de observar que o Evangelho de Jesus é inclusivo, não é exclusivo, nem exclusivista. De modo que nós temos que agir e, na verdade, pensar de modo sempre inclusivo. Então, nós costumamos fazer acepção de pessoas. Então, o egoísta diz assim: primeiro eu, depois os meus, e depois, se sobrar alguma coisa, os outros. Mas Jesus prega exatamente o contrário. Primeiro os outros. Depois, se sobrar alguma coisa, nós. Então, ele fala: se vocês amam somente a quem ama vocês, e se vocês emprestam somente a quem lhes devolve, o que vocês fazem de especial? Porque as pessoas de má vida também fazem assim. Então, nós temos que amar a quem não nos ama e emprestar a quem não pode nos devolver. Por isso é que a verdadeira caridade deve ser feita sem qualquer sentimento de retribuição. Deve ser incondicional. Não deve colocar nenhuma condição naquilo que estou fazendo em benefício do próximo. Porque, de acordo com as leis espirituais, tudo que eu faço pelo próximo, estou fazendo a mim mesmo. De modo que eu não devo querer recompensa dele, do próximo,
pelo que eu estou fazendo, porque eu já estou me beneficiando. Mas se eu faço esperando recompensa, segundo Jesus, eu já recebi minha recompensa. Então não vou receber mais nada. Mas, ainda que eu faça pelo próximo e me receba assim minha recompensa, Deus, observando o que eu estou fazendo, me recompensará muito mais no momento necessário. Então, de modo que eu não devo querer exclusivizar minhas atitudes. Então, não é somente minha família que merece minha atenção, mas toda a comunidade. Se eu fizer somente por minha família, eu estou sendo exclusivista e estou agindo contrariamente às determinações do Cristo. Então, o homem, de que o homem quer ser mais do que parecer justo, ele deve despojar-se de todo sentimento egoísta. Então, de acordo com o Cristo, não basta fazer o bem, é preciso ser bom. E para sermos bons, nós temos que transformar e manifestar essa bondade para com todos desapaixonadamente, ou seja, sem nenhuma mácula, sem nenhuma tinta do orgulho e do egoísmo que nos caracterizam. Então, amanhã, certamente, vamos conseguir fazer assim. Hoje é o dia do treinamento. E a última a última proposta de Jesus é esta. Por que vês o cisco no olho de teu irmão e não retiras a trave que está no teu? Então, ainda uma expressão do orgulho presente em nós, e nós queremos, muitas vezes, em nome da justiça, exemplar nosso irmão, observar os erros dele, e não observamos que aquilo que observamos no outro, não notamos isso muito facilmente, quando apontamos o dedo para julgar, nós não percebemos que há 3 outros dedos voltados para nós. De modo que temos que observar o símbolo dessa atitude, né? O que vemos do outro, que para nós é um escândalo, encontra 3 vezes mais em nós mesmos. Então, dadas as imperfeições do homem na Terra, não surpreende que ele se ocupe mais em observar e alardear os erros do próximo que prestar atenção no próprio comportamento equivocado a fim de consertar-se. Tais imperfeições resultam de nossa ignorância acerca da verdade do que somos e do que representamos em nossa breve passagem pelo planeta, de modo que somente nos esclarecendo é que poderemos modificar nossa condição. Para tanto, o Cristo se oferece de boa vontade para nos auxiliar nessa jornada de autoconhecimento, revelando-se como o caminho da verdade e da vida. Então, algumas pessoas dizem que há alternativas religiosas aqui no mundo para caminharmos, mas o Cristo disse textualmente: eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém irá ao Pai a não ser por mim. De modo que não há outra alternativa aqui no mundo. Somente o Cristo é o caminho. Não estamos nos desfazendo ou desrespeitando qualquer religião. Todas elas são válidas, mas o Cristo é o caminho da verdade e da vida. Então poderemos admitir ou pensar que esses outros caminhos são apenas atalhos, mas eles vão perceber um dia que o Cristo é esse caminho, e eles todos vão seguir por essa vereda um dia. Até porque o Cristo é o governador do planeta e ele é o coordenador de todo o processo religioso aqui do mundo, que vai desaguar na divindade. Então, não precisamos ficar preocupados com relação a isso. Basta fazer nosso trabalho aqui no mundo. Então, nós vemos o cisco no olho do nosso irmão e não retiramos a trave que está no nosso. Ou seja, estamos cegos para a verdade, e essa cegueira nos faz considerar que o outro está errado e que nós não temos erro algum. E isto é um equívoco de nossa parte, e é fruto da nossa ignorância acerca da verdade do que somos e do que representamos nessa nossa breve passagem pelo planeta. Então, compreendendo o que somos e o que o Cristo faz por cada um de nós, então, com o passar do tempo, meditando acerca dessas verdades, vamos conseguir modificar nossa condição para sermos agradáveis a Deus em menos tempo. Então, ele pede que apenas perseveremos nesse caminho. Já compreendemos que esse é o nosso caminho, vamos perseverar nessa jornada e
observando como estamos agindo, vamos fazer esforços para reconhecer o que temos feito de bom e corrigir o que temos feito de errado, para que, com o bom auxílio dos nossos guias espirituais, nós cheguemos ao objetivo. E o objetivo é o nosso crescimento espiritual, nosso encontro com a divindade, através do nosso encontro com Cristo. E vale lembrar que Ele está conosco ainda hoje. E, sendo assim, é preciso reconhecer que nós não temos, como Ele ensinou, o direito de julgar a quem quer que seja. Porque julgando, nós estamos atraindo a justiça para nós próprios. E quando falamos justiça, é o rigor da lei de Deus. Mas vamos observar que nosso trabalho aqui é de reeducação, de modo que, se nós estivermos adequados à lei, essa lei será flexível para nós. Ao passo que, se nós não nos ajustarmos à lei e apontarmos o dedo para o outro, a lei vai se impor a nós com todo o seu rigor. Então teremos alguns momentos de lamento por não termos sabido compreender nem manifestar a vontade de Deus uns para com os outros. Então, com essas propostas, o que vem nos dizer que devemos caminhar junto a Ele, na direção dele. Então, Ele está lá adiante nos esperando, sendo nosso guia, nosso modelo, como disseram os espíritos Allan Kardec, mas também caminha ao nosso lado. E também podemos pensar que Ele está atrás de nós, nos impulsionando para chegarmos com alguma brevidade lá ao nosso objetivo. Então, estamos aqui no mundo, todos juntos misturados, não importa a cor, não importa a crença, não importa a nacionalidade, nada disso, estamos todos misturados. E vamos, nessa caminhada, nos atritar uns com os outros. E, de acordo com a compreensão do Evangelho, quando percebermos que nessa caminhada e nesses atritos nós ferimos alguém, de imediato vamos pedir perdão e continuar nossa jornada. E se percebemos, se notamos que alguém nos feriu, vamos perdoar de imediato e continuar a nossa jornada. Porque se pararmos para lamentar o que fizemos ou o que nos fizeram, perderemos um tempo imenso. E essa é a realidade que estamos observando aqui na Terra hoje. Estamos perdendo muito tempo, simplesmente porque não conseguimos perdoar, nem somos capazes de pedir perdão ao próximo. E dessa maneira o próximo também não nos perdoa. Então estamos há muito tempo aqui parados, lamentando, chorando, sentindo nossas dores, quando, na verdade, o que podemos fazer é modificar nossa atitude, modificar o pensamento, nossa concepção acerca da vida e seguir intimorados na direção da luz, na direção da verdade, para o encontro definitivo com Cristo, com Deus. Então, meus amigos, era a reflexão que eu queria fazer para vocês e fico à disposição de todos que queiram fazer perguntas agora. Obrigado, muita paz a todos. Nós é que lhe agradecemos, Francisco, pela sua exposição desse trabalho acerca do Evangelho. E antes de passar a palavra para meus queridos amigos, irmãos e irmãs que estão aí presentes, eu achei interessante, dentro daquela proposta que você traz, e me lembrei do irmão Jerônimo, no momento de reflexão, quando ele diz que conhecereis a verdade, né? Ele também trata, tomei até nota aqui, deixa eu ver, ele trata desse aspecto da verdade, dizendo que daqui para frente nos sentiremos seguros. Ele diz, daqui para frente nos sentirei seguro, né? Então, a gente analisa dentro da proposta da dicotomia que vivenciamos entre o bem e o mal. Entre o bem e o mal são experiências, né? Que os espíritos estão no processo de aprendizagem. Então, o erro, ele faz parte dentro do processo de um despertar. E quando o irmão Jerônimo diz assim, que realmente o próprio professor Severino,
ele tem um livro e diz que o cristianismo é uma mensagem esquecida. O título do livro dele. Então, como é que nós podemos pôr em prática, não todos no conjunto, mas vai ser gradativamente, a mensagem do Cristo? Porque a mensagem do Cristo é como diz o próprio Evangelho, o ser é livre, entre aspas. Então, como nós somos livres, entre aspas, temos que experimentar. Então, quando a gente experimenta coisas que não convêm, nós temos que entender que dentro desse repositório de luz e de amor que é o Evangelho, de moral, de sabedoria, a gente vai retroceder a ele para compreender, amadurecer, como diz nossa irmã Joana de Ângeles, a gente tem que amadurecer e crescer. E quando a gente amadurece e cresce, nós vamos experienciar aquele equívoco, o erro, se queira chamar, pela própria lei de justiça, que a lei de justiça vai nos chamar no eixo, que a gente chama de dor, né? Então, é aí que vai haver o crescimento. Então, aí a gente diz assim, eu até compreendo e respeito essa opinião sua, que nós estamos perdendo tempo. Mas está tendo um avanço dentro do processo, né? Nós, como espírita, talvez ainda não despertamos para essa realidade. Mas eu acredito, eu não vejo só ainda o aspecto daquela totalidade, como diz assim, poxa, o mundo está terrível, guerras, rumores de guerra, mas também tem coisas boas acontecendo que não são divulgadas. Então, são escolhas que a gente precisa fazer. Então, nessa escolha, dessa proposta que você trouxe para a gente tem que aprender, né, com os erros. Não repetir os erros, como diz nossa irmã Joana de Ângeles, né? E nem reclamar pelas situações que nós estamos atravessando, que no domingo eu fiz o trabalho junto com o Robson, e a gente está sobre expiações terrestres. Então, nessas expiações terrestres, a gente está vendo que é do erro que a gente acerta, porque a lei chama na regulagem, né? A lei chama na regulagem, a regulagem a gente sabe que é dor. Então, eu digo aqui a você o seguinte, será que nós, aí eu vou junto com você, e combinando dentro da sua ideia, desse atraso, dessa perca de tempo, mas será que nós estamos aprendendo com os nossos erros, meu irmão? O que é que você acha? Olha, pelo que você falou no início, sobre nosso esquecimento, né? Kardec pergunta aos espíritos superiores se a lei, está escrita a lei de Deus, né? Na nossa consciência. Então, ele questiona, se a lei de Deus está na nossa consciência, por que a revelação que é a espírita precisa ser feita, a revelação de Deus, das leis divinas, tem que ser feita ocasionalmente aos homens? E a resposta é maravilhosa, porque os homens esquecem. Então, se estamos esquecidos, de fato da totalidade, aqui no mundo, e no Ocidente nós somos majoritariamente cristãos, não é? No Oriente não. Então, se estamos esquecidos, é necessário que Deus venha realmente nos fazer esquecer. E esse é o papel do Espiritismo, nos fazer recordar o cristianismo na sua expressão mais simples, mais primitiva, porque ele foi deturpado durante muito tempo, e por ter sido deturpado, a face verdadeira da doutrina foi esquecida. Então, o Espiritismo tem um papel de nos recordar essa expressão simples e verdadeira, para que então tomemos consciência do que nós somos, do que estamos fazendo aqui. Então, o Espiritismo, para nós, é que vai nos salvar a esse respeito. Vem fazer com que nós não percamos mais tempo e andemos com mais segurança. Porque pela proposta espírita de autoconhecimento, sabemos o que somos e o que estamos fazendo aqui. Então já temos segurança nessa caminhada. Então vamos chegar no objetivo, não importa o quanto tempo passe, com total alegria, com total determinação. Então, para isso temos que ter coragem.
sabemos que não é fácil caminhar. Raul Teixeira disse que não é fácil ser espírita. Não é para quem quer, é para quem tem coragem realmente. Então, para sermos verdadeiramente espíritas, nós temos que abraçar essa tarefa e renunciar completamente a tudo que nos afasta de Deus. E veja, o que nos afasta de Deus é tudo que é material. E é nesse ambiente material que nós temos que aproximar de Deus. Daí essa dificuldade que nós encontramos aqui momentaneamente. Mas tudo isso para incentivar a nossa coragem para caminhar para frente, para o alto, com o pé de irmão Jerônimo. Então, sim, a lei vem em nosso socorro. Então, nós não podemos nos afastar da lei. Nos afastar da lei significa entronizar o sofrimento em nós, trazer a dor com muito mais agressividade para nós, e hoje isso já não é mais necessário. Então, observamos que nós somos passíveis de erros, mas temos o dever de acertar, de procurar acertar. Daí o convite de Jesus, perseverar até o fim. Correto, Francisco. E aí a gente deduz que é nosso dever conhecer a verdade e afirmá-la com a maior frequência possível, né? Então, quando a gente está com o evangelho, precisamos não tentar e querer evangelizar o outro e evangelizar-se a si mesmo para ter uma consciência plena e aquele amadurecimento do senso moral, como diz o Kardec. Muito bem. Queridos e queridas irmãs aí, aproveito a oportunidade, alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta, fiquem à vontade. Nós temos ainda 13 minutos, mais ou menos, para encerrar o trabalho. Se alguém levanta... Nesse estímulo a novas perguntas, lembrando a expressão de Humberto de Campos, o Espírito, no prefácio ao livro que ele editou a Chico Xavier, Boa Nova. Ele diz que há espíritos esclarecidos, e são muitos, e há espíritos evangelizados, e são poucos, evidentemente. Ele está se esforçando no mundo espiritual para pertencer ao segundo grupo. Então, nos estimula também a nos evangelizarmos. E é nos evangelizando que nós nos moralizamos. Então, nosso esclarecimento, nesse momento, pelo Espiritismo, nos leva a essa decisão de nos espiritualizarmos e nos moralizarmos, através da nossa evangelização. Correto, é isso aí. E, acima de tudo, a gente está enriquecendo sempre o nosso intelecto, né? Porque quando a gente evolui a parte da inteligência, da faculdade intelectiva, depois a gente vai colocar outra parte que chama-se moral. Então, quando a gente estiver com as duas prontas, a gente pode dizer assim que eu estou seguindo o caminho do Mestre Jesus, que é a verdade e a vida. Já exibimos nossas duas asas, né? Não é? Então, a gente precisa disso. Então, intelectualizar é tão importante, porque a gente vai compreender e conscientizar-se. A partir daí, modificar e conhecer a nós mesmos. Então, aí tem esse amadurecimento psicológico, como Joana de Ângelo nos convida, né? E porque temos deveres uns com os outros, né? Correto. Não. Nos orientam e, conforme nosso esclarecimento, podemos auxiliar quem vem mais atrás. Outro dia eu estava numa bate-papo, numa roda de conversa, a pessoa fez o seguinte, mas tem tanto ser encarnado que não tem nenhuma intelectualidade, né? Não é uma pessoa intelectualizada. Eu digo, você sabe, ele é espírito em experiência, tem sabedoria. Quem tem sabedoria, você vê que ele não tem o intelecto, mas tem sabedoria. E às vezes sobressai mais do que quem tem o intelecto. Porque o intelecto é muito mais frio, muito mais calculista, né? E a sabedoria não, ela é mais prática. Então, com a sabedoria, ela põe em prática aquilo que está na consciência da lei e do dever, do amai-vos uns aos outros. Então, o intelecto é muito vazio. Muitas vezes, a vivência é muito mais importante do que o saber. Lógico. Porque a gente já traz, esse espírito já traz, né, com ele, já o conhecimento, você vê o Chico Xavier, né? Chico Xavier não tinha
É o primário. Não era um acadêmico, mas tinha uma sabedoria além do alcance, então, e formava com frequência possível os ensinamentos do Evangelho, através da prática, da vivência. Isso é que conta. Né? Esse é um dos maiores exemplos também que a gente teve aqui na Terra. Gente, fique à vontade, não fique acanhado, não. A doutrina espírita é isso. Pronto, meu irmão. Sabia que o Valentim ia se manifestar. Fique à vontade, meu irmão. Diante da circunstância, não tem como não se manifestar, né? Porque, assim, no processo de aprendizagem divina, como temos aqui a felicidade de estarmos juntos com esse propósito, e certamente que esta noite é mais uma noite em que estamos consolidando, assim, parte deste processo de aprendizagem divina, quando da apresentação do nosso irmão Muniz, nesses 12 propostas do Cristo, em que, como ele bem ressaltou aqui, a questão das leis divinas, por estar elas em nossa consciência, e esta facilidade, por conveniência que temos, de esquecê-las, né? De assim menosprezar, enfim, e de, evidentemente, por consequência, se comprometer perante a justiça divina, quando da nossa inobservância aos preceitos contidos no Evangelho, que retrata com muita exatidão, através do Cristo e de todos esses espíritos, como inclusive de Santo Agostinho, que foi citado na avaliação que devemos fazer das nossas ações, do conhecer a si mesmo e de trabalhar na prática do bem e do amor ao próximo, no exercício para esse desenvolvimento moral que tanto necessitamos. Então, assim, me chama muita atenção e me deixa feliz por estar sendo aqui lembrado deste compromisso que tenho e que temos perante a justiça divina em nos reformarmos. Então vem como a questão do BIP e de todos os outros pontos que foi muito bem claro a explicação, a exposição, nos trazendo a todos, mais uma vez, né, nos convidando a esta retomada de consciência desse dever moral que temos quanto à nossa reforma íntima em caráter de urgência urgentíssima. Então, não tem como sair desta sala aqui e não ficar recapitulando aqui todos esses pontos que nos foi tratado com tamanha clareza. Então, eu agradeço pela oportunidade, pelos esclarecimentos, agradeço a Deus e ao nosso irmão pela forma simples, direta, profunda que fez a apresentação desse tema. Que Deus nos abençoe e que a espiritualidade amiga continue assim nos auxiliando, porque não é pelo fato de estudarmos que possamos assim considerar que já estamos preparados para muita coisa, porque prontos, na verdade, não estamos, nem sequer preparados para entendermos e vivenciar os preceitos do Cristo como ele nos exemplificou e nos exemplifica até os dias de hoje e sempre. Muita paz, meu irmão, e a todos os demais irmãos que, assim como eu, têm a felicidade de estar presente e poder, assim, adquirir um pouquinho mais de esclarecimento acerca dessas verdades imutáveis. Muita paz e muita luz. Disse